Olá, esse é o nosso quadro Discipulando com a leitura seletiva e sistemática das Escrituras Sagradas. Estamos lendo o livro de Mateus, vamos iniciar o capítulo 15, vamos ao versículo 1. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Queridos, esse capítulo 15 vai tratar basicamente desse momento, aqui é o início de um debate entre os religiosos, aqui nominados pelos escribas e fariseus, com Jesus, sobre um ponto que eu particularmente gosto bastante de conversar, porque aqui se contrapõe a lei, a tradição e agora as boas novas do Evangelho de Jesus. Então é importante tratar esses elementos para a gente poder entender toda a sequência do texto. A lei, nós já sabemos, a lei foi os 10 mandamentos e outros comandos que Deus deu a Moisés durante a peregrinação no deserto. Então esse, digamos, seria a lei. Contudo, há uma outra forma de ensinamento que eles dizem que é a tradição oral. Não é aquilo que Deus ordenou que se escrevesse, mas era, digamos, a crença. Como eles deveriam praticar e ter algumas atitudes, alguns rituais. Isso não foi escrito, mas foi passado oralmente, né? A tradição oral foi passado de pai para filho, pai para filho, pai para filho. Daqui a pouco, essa tradição ganhou tanto peso como a lei, ou quanto a lei. Entendeu? A lei, tradição. A tradição deveria ser alguma coisa, digamos, em escala de grandeza menor, mas não é. Ela foi se tornando igual. Ou seja, a pessoa tinha que obedecer à lei e à tradição. A tradição já disse como eles faziam as coisas, como celebravam os rituais. Por exemplo, aqui, a base desse embate. Os discípulos estavam comendo e os fariseus diziam: eles não lavaram a mão antes. A percepção que eles tinham é que os discípulos de Jesus quebravam, invalidavam a tradição dos anciãos. E é muito sério, porque quebrar a tradição, tá lá, quebrar a lei tinha penalidades, podia chegar até o apedrejamento. Eles foram agregando tradição e daqui a pouco não se sabia mais. Como eram muitos comandos, daqui a pouco você não sabia mais se era lei ou tradição. O fato é que eles enxergaram ali nos discípulos de Jesus essa transgressão. Então eles avançaram, né, naquela violência argumentativa deles contra Jesus. E eles não tinham a mínima noção do que eles receberiam como resposta. E é importantíssimo esse texto para a gente compreender exatamente isso. O que é realmente palavra de Deus e o que é a nossa crença, como a gente faz, como determinado grupo, região, cultura faz. Mas isso não significa que a minha tradição, a maneira como eu faço, esteja em pé de igualdade com a palavra de Deus. E eles aprenderam de uma forma muito séria, direta, pelo discurso que Jesus profere a seguir. E como o Senhor confronta aquele ponto de religiosidade. É o que eu te convido para ficar aqui, acompanhar. No próximo vídeo, nós vamos continuar a ler o que é, qual a diferença entre tradição, lei e evangelho. O que eu devo, na verdade, observar.
curte, comenta, compartilha o nosso vídeo. Estamos a cada dia empenhados em disseminar, espalhar o Evangelho. E você pode ser uma ferramenta nesse trabalho. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.